Estamos de volta aqui com o Jornal da Tarde, uma produção do jornal O Estado MS, que você pode assistir de segunda a sexta-feira, sempre às 1h30 da tarde, horário Mato Grosso do Sul, pelo nosso portal, lá no estadoonline.com.br e também pela nossa página no Facebook, no @Jornal O Estado MS. A Prefeitura de Campo Grande assinou na semana passada já o contrato com a empresa que vai realizar as obras da primeira fase do projeto Reviva Centro, que pretende revitalizar a região central da cidade, tornando-a mais atraente não só para os moradores, como também para os turistas. Entre outras coisas, esse projeto prevê melhorias no trânsito, arborização, investimentos em segurança, iluminação, recuperação de calçadas e uma série de outras obras. O dinheiro para esse investimento, 56 milhões de dólares, quase 200 milhões de reais, veio de um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que, para sair, teve o empenho do senador Pedro Chaves, do PRB. E é com o senador que nós vamos conversar agora sobre esse projeto do Reviva Centro e também sobre falar sobre um balanço desse trabalho como senador que o Pedro Chaves teve nesses últimos 2 anos. Inclusive ele, que já é considerado lá no Senado Federal o 5º senador mais atuante. Boa tarde, senador. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. 5º senador mais atuante, teve bastante trabalho, né? Trabalhei senador? muito durante esses 2 anos, sabe? No Senado realmente é um espaço importante, porque eu pertenço a 11 comissões. E essas comissões ensejam essa oportunidade de tratar projetos de importância para o país e para Mato Grosso do Sul. Nosso estado. Bom, senador, vamos falar um pouquinho primeiro nessa, que é mais recente, esse projeto Reviva Centro. O prefeito assinou semana passada, as obras já praticamente iniciaram ali naquela região ali da Fernando Corrêa da Costa, com 14 de julho, que é onde começa a primeira fase desse projeto Reviva Centro. 56 milhões de dólares, são 200 milhões de reais praticamente aí, não é um dinheiro fácil de conseguir. Eu queria saber qual foi o empenho que o senhor teve para conseguir isso agora, já que esse projeto não é novo, esse projeto vem já há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Prefeitos, exatamente. Na verdade, esse projeto começou na época do Nelsinho Trade, na primeira gestão dele, e o projeto iniciou bem, mas de repente ele ficou engavetado e não houve interesse. E quando o Alcide Bernal assumiu a prefeitura, uma das técnicas, a Catiana, pediu para mim que ele desse esforços no sentido de verificar esse projeto. Que ele estava desengavetar, destravar o projeto. Destravar. Exatamente. Estava no Ministério da Fazenda. Eu estive até lá como secretário de governo que eu era à época e solicitei empenho no sentido de que ele pudesse realmente ser destravado. Sim. E houve realmente uma iniciativa. Esse projeto saiu das gavetas e foram até o BID. Chegando no BID, a técnica foi sabatinada, verificando se havia consistência no projeto. E o BID chegou à conclusão que o projeto era muito bom, porque a técnica é de alta qualidade. Sim. Isso foi um passo importante. Mas acontece que naquela época a prefeitura tinha um débito no CADIM, então ela não pôde dar continuidade ao projeto. Certo. Isso foi... Ficou barrado. Ficou parado. Depois, quando ficou parado o projeto. Em 2016, quando eu assumi o Senado, em maio, fui procurado novamente pela Catiana, e ela dizia para mim: ô senador, o senhor que me ajudou naquela época com esse projeto, o senhor não poderia destravar de novo? Aí eu fui olhar, estava de novo no Ministério da Fazenda, praticamente arquivado. Aí falei com o presidente Temer, conseguimos tirar o projeto do Ministério da Fazenda, atualizamos todas as informações, estavam totalmente desatualizadas. A prefeitura teve que honrar o compromisso junto ao CADIM e aos órgãos locais, que é importante, e com isso o projeto foi para o Senado. No Senado foi para a Comissão de Assuntos Econômicos. Aí eu relatei, eu sou pertencente a essa comissão, eu relatei o processo e pedi para a presidente, que era Daisy Hoffmann, em regime de urgência. Aí ela encaminhou no mesmo dia para o plenário do Senado Federal. Aí no plenário relatamos também, foi aprovado, aí foi encaminhado para a presidência da República. Como é um valor muito alto, 56 milhões de dólares, havia necessidade de que o governo brasileiro desse a fiança a isso, exatamente. Sim. E ocorreu exatamente. A Procuradora-Geral da República esteve presente e ela assinou o aval, nós assinamos o contrato no BID mesmo e isso ocorreu realmente numa época importante, e foi em maio do ano passado, e agora, felizmente,
2020, já depois de feitas as licitações, vão começar as obras. Quais foram as garantias exigidas pelo banco para conceder esse empréstimo? A garantia é que o governo brasileiro assegurou realmente. O aval do governo brasileiro mesmo, exatamente, o próprio governo. Que bacana. A prefeitura tem alguma contrapartida nessa Ela história? tem alguns asfaltos que ela andou fazendo, um trabalho paralelo que pertence realmente ao grande centro, né? Que é o Reviva Campo Grande, ou Reviva Centro. Ele, na verdade, essa contrapartida é importante para complementar aquilo que o projeto prevê. Bom, senador, falando um pouquinho agora do seu balanço, o senhor é um pré-candidato, isso mesmo, né, à reeleição ao Senado, o senhor que assumiu a vaga de Delcídio do Amaral em 2016 e agora sai com a sua candidatura fortalecida. O senhor tem vários projetos, considerado um dos senadores mais atuantes, são mais de 30 projetos nesses 2 anos. E a gente vai falar, queria só pontuar alguns deles, né, considero que sejam mais importantes, se eu falasse um pouco deles. Acho que um deles, de grande importância, principalmente para a educação brasileira, foi a reforma do ensino médio. Exatamente. Foi uma grande conquista para o ensino, senador. O senhor que vem realmente, né, dessa área do ensino, foi uma grande conquista, acredito que pessoal, né, e para o país também. Foi, né? Maravilhoso para mim, porque eu, depois de 3 meses no Senado, o nosso ministro da Educação, Mendonça Filho, analisou realmente o meu currículo e viu que eu tinha perfil para fazer realmente tocar essa reforma. Tocar uma reforma complicada. E ele sabia que o processo era longo, porque estava desde 2013 um projeto semelhante na Câmara dos Deputados. Mas, devido à última avaliação, chamado PISA, que é uma avaliação internacional, o Brasil ficou, entre 70 países em matemática, ficou em número 66, entre os 5 piores do mundo. Então, aquilo fez com que o Temer baixasse a medida provisória e deu para eu relatar a medida provisória. Eu consegui rapidamente aprovar em menos de 90 dias, porque tive a sensibilidade de todos os senadores, quer da oposição ou da situação. Foi rápido. E mudou a realidade do ensino no Brasil, né? Mudou a estrutura. Hoje o ensino não é mais aquele ensino chato, acadêmico, engessado, onde o aluno não aguenta mais ficar sentado, ouvindo 13 disciplinas. E fazendo matérias que não dizem respeito àquilo que ele quer. Exatamente. Fazer, hoje, né? tem a Base Nacional Comum Curricular, que é comum a todos os alunos, né? E tem, na verdade, a parte que chama itinerários formativos. É a parte onde o aluno é protagonista. Ele escolhe disciplinas. Então, 60% é obrigatório para todo o país e 40% é a escolha do aluno. O aluno que vai fazer, por exemplo, cinema, ele não precisa fazer física, química, biologia. O aluno que vai fazer jornalismo, é importante que ele aprofunde em redação e tudo aquilo relacionado com a sua área futura, a sua atividade. A área futura. Esse foi um grande avanço. Uma outra questão, senador, um outro projeto aqui, quer dizer, não é na verdade um projeto, mas o senhor participou e tem participado ativamente da CPI, da reforma da Previdência. A reforma é polêmica, né? Eu gostaria de saber qual que é a sua visão dentro dessa CPI, né? Quais são as discussões que estão mais efervescentes em relação à reforma da Previdência? Na verdade, o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, é o grande batalhador da oposição em relação a essas reformas. E ele colocou um requerimento onde ele pediu o apoio nosso para que a gente pudesse aprofundar o que existia realmente na Previdência Social. E aí ele abriu uma CPI. E eu assinei com muito prazer, e lá nós estamos olhando que existem algumas lacunas. Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, diversos órgãos não pagam realmente, não recolhe a Previdência. E isso traz um furo muito grande. Estamos ainda em tramitação, evoluindo, e chegando à conclusão que os valores realmente que é tão propalado pelo governo é bem menor do que aquele que tem sido divulgado. Quer dizer, pode ser que o rombo da Previdência não seja tão grande assim. Não, é bem menor do que esse que está sendo. Bem menor do que isso. Desde que esses bancos comecem a recolher aquilo que é devido. Hoje o rombo é esse, porque está faltando o recolhimento. Exatamente. Agora, em que pé que está essa CPI? A CPI está na fase final, terminal já. Eu acredito que dentro de 15 dias estará concluído e será divulgado para toda a imprensa. E isso pode afetar de uma forma de sobremaneira assim, a votação, a aprovação desse projeto da reforma da Previdência? Porque praticamente o governo Temer paralisou, né, a reforma da Previdência, né, em virtude
virtude da intervenção federal, quando existe realmente isso, não pode existir a reforma da Constituição, de nenhuma PEC. E esse ano não então, deve sair esse mais, ano então, não, praticamente. porque as Forças Armadas ficarão, no mínimo, até 31 de dezembro, realmente fazendo o seu trabalho. Mas, de qualquer forma, o resultado da CPI deve influenciar tem que levar em nas conta, votações a partir do ano exatamente. que vem. Esperamos que realmente o Poder Executivo possa acolher os resultados da própria CPI. Bom, senador, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos a conversar com o senador daqui de Mato Grosso do Sul, Pedro Chaves. Aguarde só um minutinho que a gente volta já já.